Olá, alunos. Então vamos dar início ao novo conteúdo da disciplina de COEM, que é documentos oficiais. Então, essa modalidade de comunicação, ela é muito utilizada pelas empresas e pelos órgãos públicos para solicitar algo, né, determinar algo, né, pedir algo, oficializar algo. Então, tudo isso que for, né, de comunicação entre órgãos da mesma empresa ou de uma comunicação de uma empresa com uma outra ou dessa empresa com algum órgão público ou com alguma pessoa ou com alguma instituição, vai ser utilizado algum destes tipos de documentos oficiais. Então, que são esses 5 aí que eu levantei para vocês. Então, nós vamos começar a ver cada um deles. Então, o aviso. O aviso é um tipo de documento oficial onde você busca comunicar algo, né, a um público em específico ou no público em geral. Ele muitas vezes é afixado em lugares de grande movimentação de pessoas. E, só para vocês terem ideia, nós também vimos aviso, né, lá na comunicação interna. Então, não vou falar muito sobre aviso, porque nós já vimos, não é, lá na parte de comunicação interna. O memorando. Então, o memorando, na verdade, ele é um documento oficial, né, que ele busca a comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão ou de uma mesma empresa, do tipo, digamos que numa empresa eu tenho lá gerências. Então eu tenho a gerência, digamos no hotel, eu tenho a gerência de A e B, a gerência de alimentos e bebidas, né, a gerência de hospedagem, a gerência de administrativo financeiro, de manutenção. Digamos que a gerência de alimentos e bebidas quer mandar um documento oficial para a gerência de hospedagem, solicitando algo. Então, muitas vezes ela encaminha o quê? Um memorando. Ou seja, digamos que ela precise, não é, de alguns apartamentos para um evento específico que vai ser realizado pela equipe de alimentos e bebidas. Então, ela faz um memorando solicitando, né, para a equipe de hospedagem a reserva de alguns apartamentos. Então, esse memorando ele é altamente utilizado na comunicação interna. Então, de uma mesma empresa, você tem departamentos. E esses departamentos muitas vezes precisam se comunicar. E muitas vezes essa comunicação ela tem que ser oficializada. Porque muitas vezes, se você não oficializar isso, pode fazer cair naquilo que você solicitou algo, mas não foi por escrito, e aí depois a pessoa daquele departamento fala que não recebeu o documento e que não fez aquilo porque não foi solicitado. Então, por isso que é importante você ter oficializado isso. Então, e na esfera pública isso é muito comum, você utilizar o memorando. Só para vocês terem ideia como se faz um memorando. O memorando sempre ele tem a numeração dele. O que seria isso? A gente sempre elabora o memorando anualmente. E cada memorando que sai desse ano específico tem que ser enumerado, você tem que ter um número. A quem está sendo direcionado esse memorando, qual é o assunto que o memorando vai tratar. Aqui você também tem a data que você pode colocar, que é importante para saber quando ele foi expedido, quando ele foi mandado, muitas vezes. Aqui é o texto paragrafado que nós falamos, ou seja, o que está sendo tratado, né? No caso, os pedidos, né, as descrições, tudo isso. E o nome da pessoa e o cargo dessa mesma pessoa que está encaminhando. Ou seja, ou até mesmo pode ser o departamento que está encaminhando o memorando. E assinado aqui. Signatário seria a pessoa que está encaminhando o memorando, ou o departamento, no caso, tudo isso. Então, o memorando tem essas principais características.
Então, como eu falei para vocês, é um documento estritamente interno. Já o ofício é expedido por autoridade de serviço, ele é muito utilizado na esfera pública, onde ele busca tratar de algum assunto oficial. Pode ser, o ofício ele pode ser de uma empresa ou de um setor público encaminhar esse documento para uma empresa privada ou entre órgãos públicos diferentes, ou até mesmo uma empresa ela pode utilizar um ofício para se comunicar com uma outra empresa ou até mesmo com algum setor público, e aí ela utiliza esse documento. Ou seja, esse documento ele é muito utilizado para comunicação externa. Vamos lá então, só para vocês terem ideia, e aí eu já vou dar até um exemplo utilizando, no nosso caso, o desfile de moda. O que acontece? Então o memorando ele tem que ter aqui, né, no caso, o departamento de onde está saindo esse memorando, o número do ofício, como muito parecido com, no caso, o memorando, tem a data específica, a quem está sendo direcionado esse ofício, ou a pessoa, ou até mesmo a empresa, o assunto que está sendo tratado e o texto paragrafado aqui. Só uma coisa que não saiu aqui embaixo, gente, mas que deve ter também, é a assinatura da pessoa que está encaminhando este ofício. É muito comum você fazer em duas vias, ou seja, você encaminha o ofício em duas vias, porque uma vai ser recebida lá no local onde está sendo encaminhado e a pessoa que recebeu lá, ela vai dar ciência que recebeu aquele ofício naquele dia. E aí muitas vezes ela faz uma rúbrica, para quê? Para que depois ela não fale que não recebeu aquele ofício, não é? E às vezes acontece muito isso. Como eu falei para vocês, eu ia dar o exemplo utilizando o desfile. Lembra que vocês me solicitaram, né, o tablado, que é onde vocês formariam, onde vocês vão formar a passarela do evento? Então é o seguinte, lembra que a escola tinha que mandar um ofício para a Secretaria de Serviços Municipais, que lá é que fica aqueles tablados que montam a passarela? Então é o seguinte, a escola provavelmente vai ter que fazer um ofício da seguinte forma. Então aqui vai ter o logo da escola, então FIEB, professora Antônia Nantes Filho, o número do ofício lá da escola desse ano, a quem está sendo endereçada, no caso, a gente pode colocar aqui ao secretário municipal de serviços municipais, ou algum departamento específico que cuida dessa parte, não é, de conceder, não é, esses materiais para essas escolas, dentro da Secretaria de Serviços Municipais. O assunto, ou seja, o assunto seria o quê? Solicitação de tablado para evento na FIEB, professor Antônio Nantes Filho. E aqui o texto descrevendo a solicitação do tablado, a gente pode colocar aqui que nem... Lembra que vocês pediram a metragem, né, que a gente pode colocar em anexo, como vai ser esse tablado, o tamanho, quando ele deve ser entregue, quando ele deve ser retirado. Então aqui a gente coloca as descrições do tablado. E no caso aqui, quem assina? O gestor pedagógico da escola, ou o gestor administrativo da escola. Então, tá vendo? Esse ofício ele é, né, de comunicação externa, ou seja, a escola está querendo se comunicar com outro departamento, solicitando, não é, algo a eles. Então, o ofício tem esta finalidade. A ata. A ata é um documento de valor jurídico, então ele é válido para você utilizar em qualquer, como algo decisório ou algo que vale perante a justiça. Então ele relata fatos, acontecimentos, decisões, pode ser de sessões, reuniões, assembleias, e aí que tem a participação de várias pessoas, sempre nessas reuniões, nessas definições de assembleias, né, de comissões, tem sempre uma ordem do dia, ou seja, aquilo que vai ser tratado e uma pauta específica. O que eu vou dar um exemplo? Quem mora em condomínio sabe muito bem
né, que tem sempre aquelas reuniões de condomínio. Aí você tem lá os moradores, você tem lá o síndico, né, ele fica muitas vezes com o diretor financeiro, o diretor de lazer e outros diretores. E muitas vezes tem uma pessoa lá do condomínio que ela fica escrevendo tudo que está sendo, ou tudo está acontecendo nessa reunião. Então, digamos, no dia 12 foi organizado, né, a assembleia do condomínio tal, né, presidida pelo síndico, aonde foram discutidos vários assuntos, dentre esses a instalação de novos equipamentos na área de recreação, ou pintura de áreas comuns do domínio. Então você vai relatando tudo que está acontecendo. Aí digamos que o morador que esteja lá na plateia pede a palavra. Você relata também, o morador do apartamento tal solicitou a palavra para determinar ou para falar algo. Então, o que você está fazendo? Você está relatando essa assembleia. Você pode relatar uma reunião, você pode relatar tudo que foi relacionado a um conselho, né, a um congresso, uma conferência. Então você pode fazer isso. Digamos que se eu quisesse fazer com vocês uma reunião onde eu tratasse da, das definições do que a gente vai fazer lá no desfile. Eu poderia fazer também uma ata, ou seja, eu pediria para uma de vocês ou um de vocês, alunos, para que redija tudo aquilo que está sendo tratado. Então, esse aluno ia escrever tudo que está sendo relatado lá, essa reunião, tudo que está sendo falado, tudo que está sendo decidido, e eu pediria para que todos assinassem essa ata. Por quê? Depois, se alguém dissesse que não participou, que não sabe o que aconteceu, então eu ia mostrar, olha, você participou, está aqui, você assinou, então ele é válido, tudo bem? Isso também é comum, até na ata que está aí na imagem de vocês, é muito comum, né, o Ministério do Trabalho, aqui, ó, quando tem litígio entre empresas e funcionários e empresa, muitas vezes você, digamos, greve, né, paralisação da empresa por conta de algum aumento de salário, alguma coisa desse tipo, o que acontece? Muitas vezes o Sindicato do Trabalho chama, ou o Ministério do Trabalho, chama o Sindicato dos Empregados, ou seja, das empresas, e o Sindicato dos Trabalhadores, desculpa, esse aqui é o Sindicato dos Trabalhadores, aqui é o Sindicato das Empresas, e aí o Ministério do Trabalho, através de um juiz de trabalho, tenta o quê? Tenta intermediar, não é, a, esse conflito. Então ele chama esses dois sindicatos e fala assim, olha, o que está acontecendo? Aí o sindicato dos trabalhadores fala, a gente quer mais aumento de salário, quer melhores condições de trabalho. Aí o sindicato das empresas também vai colocar os seus argumentos. E aí a partir, né, dessa reunião, muitas vezes surge uma decisão, que é feita pelo juiz de trabalho. E essa reunião, muitas vezes, ela tem uma ata administrativa que está sendo tratado. Ok? Então seria isso, uma ata. Pessoal, então, nesse primeiro momento, só gostaria de falar desses 4 documentos oficiais. Circular, aviso, memorando, ofício e ata. Depois, na próxima semana, eu vou passar atividades relacionadas a esses 4 documentos. Após essas atividades, eu vou começar a falar um pouquinho com vocês mais focadamente em relatórios, como é fazer um relatório, e também relatórios dentro da hotelaria, ou seja, o que seria um relatório de discrepância, o que seria um relatório de mapa de ocupação, de índice de ocupação, tudo isso. Tudo bem? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.